pensando justamente em um cansaço, que muitas vezes ele toma corpo na nossa vida. Esse cansaço é um cansaço diferente, porque há cansaços onde nós basta dormir, basta tirar umas férias e nós já estamos renovados com aquilo ali. A grande questão é que há um tipo de cansaço, uma sensação que a gente está lutando, lutando constantemente, está remando contra a maré. E muitas vezes a gente se sente tão desgastado, mas tão desgastado não pelo excesso de trabalho, porque é natural que um volume grande de trabalho faça com que a nossa energia fique baixa e gere ali o cansaço. É natural que um exercício excessivo gere em nós um cansaço. Mas esse cansaço é um cansaço diferente, é um cansaço mais interno. É como se fosse uma sensação de falta de conexão com a gente mesmo. E a nossa ideia hoje é justamente tentar explorar um pouco as raízes desse cansaço e tentar buscar um caminho para que a gente encontre aí o verdadeiro descanso, tá bom? Gente, vai haver momentos que eu vou olhar para um lado e para o outro, porque eu estou com duas telas, aí fica meio estranho aí para vocês me desculpem, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Esse cansaço que a gente precisa pensar, ele muitas vezes vem diante de determinadas provações. As provações, o nosso olhar para essas provações, às vezes, é um olhar muito desafiador. Se nós formos ver mesmo o que é uma provação, a provação, na verdade, é uma oportunidade para que nós possamos buscar uma transformação interior, buscar um aprendizado, ou então mesmo a gente fortalecer a nossa fé. Só que o nosso olhar muitas vezes não é isso. Porque a aprovação é algo que me causa incômodo, algo que me causa dor, algo que me causa sofrimento, muitas vezes. Então é exatamente aquilo que eu não gostaria. Porque a nossa busca constante é uma busca no se sentir bem. Há aí uma cultura de que nós viemos no mundo para podermos ser felizes. Será que efetivamente o objetivo principal da nossa encarnação é a felicidade? Quando nós consultamos em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá na questão de número 132 que o nosso objetivo primeiro é a evolução. E o segundo é justamente assumirmos a parte que nos cabe na obra da criação. A felicidade, ela vem como um requisito, um atributo disso tudo. Ela vem justamente quando nós nos alinhamos com os nossos valores, quando nós, então, sentimos qual é a doce e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Porque para assumirmos a parte que nos cabe na obra da criação, eu preciso entender exatamente qual é a minha missão, qual é o meu objetivo. A grande questão é que, diante das provações que a gente encontra, e as provações elas são auxiliares nesse processo de alinhamento nosso, de transformação interior, de aprendizado. Então, o grande problema é que, quando a gente olha isso, acha que é muito pesado. Aí eu busco lá, Kardec, quando está falando a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família, lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para a gente que Deus ele não dá nenhuma prova que seja superior às forças daquele que está pedindo. E olha que interessante, né? É colocado ali a prova que nós estamos pedindo. Não é uma prova imposta, não é algo que foi colocado na nossa vida para poder atrapalhar. Se nós formos olhar as nossas provas,
uma boa parte delas são provas justamente que nós fizemos a escolha. Aí outras situações que nós passamos são questões, né, porque os espíritos falam que a maior parte dos desafios que a gente passa, a gente não precisava passar. Então foi por escolha, pelas nossas más escolhas nessa encarnação, e acabamos por passar por eles. Mas Kardec vai continuar lá no capítulo 14, ele vai falar que Deus somente permite as provações que a gente possa cumprir. Se nós não tivermos a capacidade de cumpri-las, se não houver ali possibilidade de cumprimento, aquela prova não nos será dada. A grande questão, né, é que às vezes a gente olha para a prova e pensa assim, nossa, mas está muito pesado. E há pessoas que parecem assim, né, que vieram para passar provas por atacado. Umas passam bem parcelado, aquela coisa, né, tá ali, a vida não exige tantas respostas dela, mas há pessoas que nós vemos que elas passam por atacado. Quando nós olhamos uma situação como essa, será que essas pessoas elas erraram mais no passado? E por isso elas passam por essa situação? Será que foi isso? A grande resposta para isso é que não. Essas pessoas passam porque elas têm condições de cumprir isso. Elas vieram, então, com um objetivo maior de acelerar o processo de crescimento e, portanto, têm um volume maior de provas. Quer dizer, então, que têm ombros mais fortes, têm uma capacidade de superação maior. É por isso que quando nós vemos pessoas assim, quando a gente vê um Jerônimo Mendonça, por exemplo, gente, impressionante aqui, o que aquele homem enfrentou na encarnação. E enfrentava ali com o coração alegre, com o coração feliz. Por quê? Porque ele sabia exatamente que aquilo ali fazia parte de um processo onde ele estava se transformando para ser um ser cada vez melhor. Joana de Ângeles fala para a gente, no livro Filho de Deus, que todos esses aparentes percalços que surgem na vida, essas provações, elas trabalham junto para o nosso bem, para o nosso progresso. É necessário, então, que a gente comece a ressignificar esse processo para poder, então, entender melhor a situação e melhor encarar isso. Eu sempre gosto, né? Eu gosto muito de ler outros autores além dos autores da doutrina espírita. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão 2 frases de Epiteto. Alguns dizem, né, epíteto, né? Mas eu gosto mais do falar o epiteto. Então vamos lá. Epíteto ou epiteto, ele fala para a gente que não que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Então, o que nos perturba não é a provação, a situação que a gente está vivenciando. Não é propriamente ela, mas sim o como eu julgo aquilo que eu estou vivenciando. Então, o que me afeta internamente é sempre baseado no meu julgamento. É o meu olhar para a situação, a minha análise, julgamento, que vai determinar, então, se eu vou ser mais ou menos afetado. Quer dizer, então, que eu posso passar por uma mesma situação. Se no momento eu avaliá-la, eu julgá-la como algo que é propício para o meu crescimento, eu sinto um impacto. Se eu julgar que é algo que veio ali para me gerar perturbação, para poder gerar danos na minha vida, que as pessoas estão fazendo propositalmente algo comigo, quando eu avalio isso e que eu me sinto injustiçado diante da situação, o impacto daquilo ali, para mim, é muito maior.
Então, dá para a gente perceber que, se eu puder avaliar a situação de uma forma diferente, eu ganho, então, numa maior capacidade de enfrentamento. Joana de Ângeles fala para nós que a forma como eu entro para poder encarar uma determinada situação já define mais de 50% do meu resultado. Olha que coisa impressionante. Então, assim, se eu entrar já achando que é uma injustiça, já achando que aquilo é algo muito ruim, que é algo desconfortável, que vem para me gerar danos, o resultado, eu já estou impactando o meu resultado em mais de 50%. Agora, se eu enxergo aquela situação como algo que pode me gerar um crescimento, que eu preciso aproveitar aquilo ali para crescer cada vez mais, eu melhoro, então, o meu resultado com isso. Eu hoje estava vendo, a minha filha está se preparando para a prova, para tirar a carteira, né? Então, só que ela ainda está naquela fase de fazer a prova de sinalização e tudo, né? Então, ela assistindo a aula e só reclamando, e reclamava o tempo inteiro. Nossa, eu não aguento ficar assistindo essa aula, isso e aquilo, fala um monte de coisa que eu não vou precisar e tal, né? Eu falei com ela, filha, você vai assistir essa aula do mesmo jeito. A 1 hora que hoje você vai passar assistindo essa aula, ela vai passar. Então, 1 hora que você está investindo da sua vida. Agora, você pode passar essa 1 hora com uma mentalidade de crescimento ou não. A mentalidade de crescimento, ela nos ajuda sobremaneira a termos resultados muito melhores. Então, assim, 1 hora serão 60 minutos, independente se a gente está gostando ou não está gostando. A 1 hora é a mesma. E a 1 hora, ela vai precisar empregar aquela 1 hora trabalhando ali. Então, que fique ali de bom grado, busque pensar assim, o que eu posso fazer com todos esses recursos, busca trabalhar para poder, então, assimilar o conhecimento que está sendo exposto. E é isso que a gente precisa fazer. A segunda frase que eu trouxe de Epiteto para vocês é: se alguém tenta te ferir, é o seu próprio julgamento que cria a ferida. Essa eu acho fantástica. Então, assim, alguém não consegue te ferir emocionalmente. Ninguém vai te ferir emocionalmente. A menos que você julgue aquilo ali e você vai abrir a ferida em você. Entende isso? Então, assim, ninguém tem a capacidade de ferir o outro. Nós, pelo nosso julgamento, nós abrimos a ferida. Nós ficamos ressentidos, magoados com o outro. A gente sente, nossa, o outro, ele fez isso, isso e isso, e isso é uma afronta a mim. Quando eu encaro dessa forma, eu estou abrindo a ferida. Ah, mas então eu vou permitir tudo? Não. A gente tem que lembrar que cada um de nós é morada de Deus. Deus está em cada um de nós. Então as pessoas não vão vomitar as coisas sobre nós. A grande questão é, as coisas podem chegar até nós, mas elas chegam e eu avalio, eu vou passar pelo meu filtro, eu vou julgar e eu vou colocar isso para dentro ou não. Eu julgo e jogo para dentro ou não. A grande questão, se eu quiser agarrar aquilo ali, ficar com aquilo, já viram como que a gente fica? Nossa, eu estou muito magoado com fulano. O Neivaldo fez algo que eu fiquei muito chateado com o Neivaldo. E aí eu fico ali remoendo aquilo ali. Para quê? Qual é o objetivo? Se nós formos olhar, Joana de Ângeles fala que todos nós somos espíritos doentes. Se todos nós somos espíritos doentes,
as nossas ações ainda não são ações sãs. Então, vez por outra, nós colocamos os pés pelas mãos, vez por outra, nós somos infelizes naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então, eu preciso entender isso, e eu preciso entender que o outro também erra. Então, assim, o eu jogar para dentro é justamente eu me relacionar com aquilo que aconteceu. Às vezes eu preciso sim cortar a relação com uma determinada pessoa que me é tóxica. E pronto. Entendeu? Eu corto aquela relação, eu estabeleço limites, mas eu não vou também jogar isso para dentro de mim e ficar remoendo essas coisas. Tá bom? Então, a grande questão das provações, das situações que nos causam incômodo, é que quando eu resisto a essa situação, na verdade, eu intensifico o meu sofrimento. Então, o que eu preciso diante da aceitar? Essa aceitação não é uma passividade para mim, mas eu preciso reconhecer que aquilo veio para mim porque eu tenho condições de superação e aquilo veio com um objetivo. Todas as situações, elas vêm para a gente com um objetivo claro. Nós é que não reconhecemos, muitas vezes, a clareza desse objetivo. Então, eu preciso entender que se Deus permitiu que determinada situação acontecesse comigo, é porque existe por trás dela algo que eu preciso aprender. Então, na medida que eu vou aprendendo isso, que eu vou, então, ajustando essas questões na minha vida, as coisas ficam muito mais tranquilas. Mas e esse cansaço, então? Diante da situação, da provação, eu sinto esse cansaço por quê? Basicamente, nós vamos entender que o cansaço ele vem na nossa tentativa de controlar aquilo que é incontrolável. Toda vez que eu tentar controlar o incontrolável, eu vou me frustrar e eu vou drenar a minha energia. É aí que vem a nossa ansiedade. Eu fico ansioso por quê? Porque eu estou tentando controlar algo que eu não consigo. Entende? Eu quero controlar o tempo, eu quero controlar, às vezes, o que as outras pessoas estão pensando. Eu quero controlar o que as outras pessoas irão fazer. Tanta coisa, e isso para mim gera um sofrimento tão grande, e isso para mim gera um nível de ansiedade tão grande, porque eu não vou conseguir controlar. Se nós formos avaliar, o que nós controlamos aquilo que está ao alcance dos meus braços, no máximo. Eu consigo controlar, então, o meu pensamento, e às vezes nem mesmo ele. Eu consigo controlar as minhas ações, às vezes não controlo as minhas reações. Então, eu consigo controlar aquilo que está no meu entorno ali, muito próximo de mim. Mais do que isso, está no que a gente pode dizer no incontrolável. E toda vez que eu tentar controlar aquilo que não está dentro desse meu campo de controle, eu vou sofrer. Então, o que é o sofrimento, esse cansaço? Ele vem muito mais disso. É hora da gente começar a aprender que o que é incontrolável não cabe a nós. Como é que eu controlo a saúde de um ente querido? Eu não tenho controle. Eu posso criar condições propícias para ela, às vezes conseguir um determinado tratamento, um determinado alimento, um determinado tratamento, mas como o corpo da pessoa vai reagir? Não tem como controlar.
Então, toda vez que tento fazer esse controle, esse cansaço ele vai vir. Esse hoje é o nosso objetivo, de tentar entender um pouquinho mais isso, porque do contrário, se eu continuar tentando controlar isso, eu vou ter um esgotamento aí físico, mental ou mesmo espiritual. É uma sobrecarga emocional que eu não vou dar conta. Eu entro muitas vezes em processos de ansiedade crônica por causa disso. A gente vai ver, né, que as nossas relações elas vão ficar muito tensas. Já viram quando você tenta controlar uma outra pessoa, ninguém gosta desse controle dessa forma. Então acaba, né, que a gente vai viver uma vida de tensão. O nosso relacionamento vai ser sempre complicado, porque eu tento invadir o mundo do outro e controlar o mundo do outro, um universo que é do controle dele. Ah, mas enquanto pai, enquanto mãe? Pai e mãe têm uma missão diferenciada, vai durante um período da vida, vai ensinando e tudo. Depois, a gente só sinaliza, orienta. Porque chega um momento da vida onde não mais pensa quando eles eram pequenos. Quando os meus filhos eram pequenos, quando a minha filha, né, eu tenho uma filha de 18 e um filho de 15. E a minha filha de 18, assim que ela nasceu, eu ia para a FEAC com ela, montava um berço nos fundos das salas de estudo lá e colocava minha filha. Ela ia, ficava ali, dormia, que era uma beleza. Eu pensava assim, nossa, que inveja, né? Enquanto a gente está aqui no grupo de estudos, ela está no grupo de estudo no mundo espiritual. Então, assim, estava vendo muito mais coisas, percebendo muito mais coisas do que a gente. Então, ela ia onde a gente ia. Agora ela tem 18. Vai tentar fazer com que ela vá onde eu vou. Não tem jeito. Então, agora a gente chama, convida. Agora é convite. Antes não, pegava filho, ó, vamos embora. Então, assim, a vida é assim, porque agora eu já não tenho o nível de controle que eu tinha antes. Porque antes eu tinha que sobrepor, eu tinha que induzir, eu tinha que conduzir a minha filha nas ações dela. Agora não, ela precisa pensar por si mesma. Então, por isso, agora ela assume muito mais da própria vida. É interessante que quando a gente ainda fica, né, nessa tentativa de controlar o incontrolável, o que começa a surgir na gente é só pensamento negativo, aqueles pensamentos repetitivos e que acabam assumindo ali o espaço. E quando nós vemos esse tipo de pensamento, esse padrão de pensamento, normalmente é para nos derrubar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Esse controle excessivo que a gente fica tentando fazer é como se nós estivéssemos estabelecendo uma barragem que vai impedir o fluxo da vida e da abundância que Deus coloca para cada um de nós. Enquanto nós tentarmos controlar, a gente não permite que a nossa vida flua como deveria fluir. E aí é interessante que o Emmanuel, ele tem uma frase que ele vai falar assim, olha, toda vez, né, que a gente tenta fazer isso, vem a frustração e com a frustração vem o desânimo. E ele fala para a gente, né, que esse desânimo que surge, né, ele é um inimigo nosso que muitas vezes ele vai inutilizar os mais belos empreendimentos da nossa vida. Quais são os mais belos empreendimentos da nossa vida? É justamente esse fluir da vida quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando estamos alinhados com aqueles valores que já estão dentro de cada um de nós.
Então é hora da gente colocar as nossas barbas de ouro e tentar ver como que eu posso fazer para trabalhar esse cansaço em mim. Jesus, ele já tinha dado para a gente aí uma orientação, porque ele fala para a gente lá em Mateus, capítulo 11, né, ele vai falar para a gente para que nós fôssemos até ele. Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos nós que estamos cansados de tentar controlar o incontrolável, que estamos sobrecarregados porque colocamos um peso muito maior sobre os nossos ombros, que era o que a gente tinha proposto para poder carregar. Porque se nós pedimos as provações, nós já sabíamos que íamos carregar um peso. Só que nós estamos tentando controlar algo que não nos cabe. Ou seja, eu estou trazendo para mim uma responsabilidade que não é minha. E, portanto, eu fico cansado. Então, Jesus fala para a gente ir até ele, que ele vai nos aliviar. Então, eu preciso entender como que é esse descanso proposto por Jesus. Primeiro, ele é uma confiança ativa. Ele não é uma inércia. Descanso não é deitar a gente poder ficar ali descansando, relaxando. Isso não é o descanso de Jesus. A primeira coisa é essa confiança ativa. O que é uma confiança ativa? Confiança ativa é eu fazer a parte que me cabe. Então tem uma parte, por isso, né? É dito que ajuda-te e o céu te ajudará. Então, tem uma parte que me cabe, que eu preciso realizar. Parte essa que está relacionada com aquilo que está dentro da minha abrangência de controle. Então, tudo que está dentro do meu controle é a parte que me cabe, que eu preciso fazer. Agora, eu preciso entender que a parte que não me cabe, essa eu confio. Entende a diferença da coisa? Então, assim, eu tenho uma parte que eu preciso agir. Por isso, a parte da ativa na confiança. Então, essa parte eu realizo. Agora, a outra parte que não me cabe, que é o incontrolável, e tudo aquilo que é incontrolável, ele é impossível para mim. E tudo que é impossível é no âmbito de Deus. Então, assim, eu entrego para ele, eu confio no processo. Eu preciso confiar mais que Deus tem um processo. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela fala que há em tudo uma ordem divina. Se ela fala há em tudo, tudo, vocês entenderam o que é tudo, né? Tudo é tudo. Entendeu? É uma definição aí extraordinária, né? Precisa de muita reflexão para a gente entender que tudo é tudo. Então, há em tudo. Sabe aquela coisa que você não gostaria de passar? Está dentro da ordem divina. Ah, mas Deus me permite passar por essa situação. Sabe por que ele permite? Por amor. É por isso que ele permite. Ele permite você passar por desconforto para que você não se destrua, não saia em cacos depois. Entende isso? O desconforto é justamente para que a gente possa se alinhar. O desconforto é justamente para poder retirar de dentro de nós recursos que já existem lá e que a gente não está colocando em movimento. É por isso que o desconforto tem. E a gente precisa também, além, né, nesse descanso proposto por Jesus, além dessa confiança ativa, eu preciso aprender a silenciar a minha mente ansiosa. Eu preciso começar a olhar aqueles pensamentos que muitas vezes eles surgem sem me identificar com eles, sem me fundir com aqueles pensamentos. Porque aquilo é só um pensamento, aquilo não é uma realidade. E muitas vezes vem o pensamento, nossa, você só faz coisa errada. Olha, você é um fracasso. E a gente guarda aquilo ali. Você é incapaz de fazer isso ou aquilo.
E a gente guarda aquilo e parece uma verdade tão grande para nós, mas que, em verdade, aquilo só nos destrói. Então, assim, quando eu estou dando muito espaço para esse tipo de pensamento, acaba que eu não consigo ouvir a voz da intuição, da inspiração divina por causa disso. Porque a minha mente não existe o silêncio, só existe a gritaria desses pensamentos. Eu preciso, então, abrir espaços. Tanto que a Joana fala para a gente, olha, nada faças sem te apoiares neste amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Então, tudo que a gente for fazer, nós precisamos nos conectar com Deus para poder ouvi-lo na acústica da alma. Isso que a gente precisa. Então, vamos tentar agora pensar o que seria esse confiar. Como que eu confio? Eu confio fazendo uma coisa que eu estou chamando de a arte da entrega. Que vê lá no livro de Salmo, lá no Antigo Testamento, né, a gente vai encontrar uma passagem que eu acho muito interessante, que ela fala assim, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. A gente confiar em Deus, então, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, eu tenho que derramar perante Deus o meu coração. Como é que eu faço para derramar o meu coração? Primeiro, o primeiro movimento é aceitar a situação que eu estou vivenciando. Isso se chama acolhimento. Então, o passo inicial para eu superar qualquer coisa é aceitar a coisa. Não está acontecendo? Então aceita. Já viram como que muitas vezes nós fazemos a nossa prece? A gente faz na nossa prece um rosário de reclamações. A gente só reclama, 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 reclama com Deus. Agora, imagina a gente começar a fazer as nossas preces, tendo a certeza que aquilo que nós estamos vivenciando é um processo, que está sendo algo que está sendo amparado por Deus. Então, está dentro dessa ordem divina. Então, é um processo que eu preciso vivenciar, que está dentro da ordem divina, então eu preciso entender que é algo muito bem amparado, que é algo que está sendo ali acompanhado por Deus, então isso é algo que eu preciso observar bem, e entendendo isso, eu preciso agora entregar essas coisas para Deus. Tudo que não fizer parte do meu universo de controle, eu preciso entregar isso. Eu preciso soltar o fardo. Então, derramar o meu coração é eu reconhecer que eu tenho limites, que os meus limites, eles estão justamente dentro da parte que é controlável, então eu vou trabalhar nisso, e tudo mais é ação de Deus. Entende como que então nós podemos reduzir esse peso que nós carregamos, porque nós estamos dividindo com Deus. A gente não precisa carregar esse peso todo, entrega isso para Deus. Eu achei interessante que eu uma vez estava conversando com uma amiga, e aí na semana passada ela veio conversar comigo de novo. Ela virou, Paulo, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo. Você tinha me falado para que eu pudesse modificar a forma que eu encaro as coisas. Eu tinha marcado para o meu filho uma consulta, aí ligaram do local que eu marquei a consulta, falando que ele somente já estava esperando há 6 meses, ele somente seria atendido em agosto. Na hora me deu uma raiva, Paulo. Fiquei com muita raiva, então, do que estava acontecendo. E aí eu lembrei de você. E eu comecei a pensar assim, não. Se veio essa situação para mim, é porque existe algo que Deus está trabalhando nessa parte. Então,
eu vou deixar isso com ele. Aí ela falou que no dia seguinte, que ela começou a modificar esse padrão de pensamento, aí ligaram do local, aí falando, você pode vir terça-feira com o seu filho? Ela virou, Paulo, eu não acreditei. Eu falei, minha filha, a gente precisa entender que existe uma coisa que se chama tempo de Deus. O tempo de Deus é justamente essa questão. Eu entrego alguma coisa para ele e ele vai atuar naquela coisa que eu entreguei. E o tempo de Deus, ele é estabelecido não por um relógio. O tempo de Deus, ele é estabelecido no tempo necessário para que a transformação ela possa acontecer. Deus, ele está agindo em cada um de nós para, se nós permitirmos que isso aconteça, então Deus age dentro de cada um de nós para produzir transformações para podermos sair pessoas melhores. A partir do momento que ela gerou a transformação de que necessitava, em que o objetivo, então, daquela situação era justamente gerar a transformação, nós voltamos lá no livro Céu e Inferno, que fala para nós que, realizado o aprendizado, o sofrimento cessa. Implica dizer, então, que o aprendizado que ela precisava ter naquela situação já aconteceu. Então, para que esperar mais tempo para que ela pudesse levar o filho naquele médico que ela queria? Para que esperar mais tempo? Já há, então, a transformação necessária, é aí que a gente entende a primeira parte do objetivo da reencarnação, que é evoluir, é crescer. E eu evoluo na medida, então, que eu me transformo em algo melhor, que eu permito que a ação do tempo possa se fazer dentro de mim, que eu permito, então, ao invés de agarrar a determinados padrões de pensamento, eu permito que Deus possa agir dentro de mim. Quando eu faço isso, as transformações acontecem e não há mais necessidade de um determinado sofrimento. Entende? Então a vida é uma coisa extraordinária. A vida, ela conspira para que cada um de nós possa crescer da melhor forma possível. O grande problema é que a gente briga com ela. Sabe aquela coisa assim do pai que está tentando dar um remédio para o filho e o filho está ali, bate na colher e faz aquela algazarra e grita e tudo? É isso que a gente faz com a vida. A gente bate na colher, reclama de tudo e fala, olha, Deus não olha para mim. Deus esqueceu de mim. Gente, como que Deus esqueceu de mim? Se Deus está em todo lugar. Se você estiver no alto Himalaia, Deus está contigo. Agora, se você estiver no buraco mais profundo que você cavou na sua depressão, Deus está contigo ali do teu lado, junto de você e dentro de você. Então, a gente precisa entender isso e precisa sentir mais essa doce presença de Deus. Ele quer que a gente cresça, ele está ali junto de cada um de nós, nos amparando, nos fortalecendo, nos motivando, mas se eu tapar os meus ouvidos, eu não vou ouvir. E Joana fala que Deus fala com cada um de nós através de 1000 modos silenciosos, impossíveis de não serem identificados. Mas espera aí, quantas vezes eu já senti que Deus não estava me ouvindo? Que eu falava para ele e Deus não me dava a resposta? O que é isso? O tempo da espera. É eu entender, então, que Deus está me respondendo através desse silêncio para que a transformação possa ocorrer dentro de mim. Então, da nossa parte, o que nos cabe? Olha, Pai, que seja feito em mim, segundo a tua vontade. Que a minha vida possa ser dirigida por ti e que eu possa, a cada dia, compreender mais e mais a tua vontade. Imagina o como a gente pode crescer pensando dessa forma. O como a gente pode crescer permitindo que Deus nos conduza. O plano de Deus é perfeito.
É o plano mais extraordinário, porque ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, o plano dele não tem falhas. E ele já está enxergando lá na frente. A grande questão é que nós, quando estamos vivenciando uma determinada situação, aquilo é só uma peça do quebra-cabeça e a gente está olhando a pecinha. Imagina um quebra-cabeça de 5.000 peças. Você pega uma peça aleatória e olha para ela e fala assim, essa peça é de um quebra-cabeça que tem um castelo com 12 torres. Você pode falar isso? De forma alguma. A gente só está vendo uma peça. Eu não vejo o todo. Então, cada aprovação é uma peça desse quebra-cabeça que vai criar uma obra de arte, chamado Neivaldo, chamada Kelly, chamada Marco, chamado Vladimir, chamada Laura, Maria Virgínia, Ana Maria, e quantos mais estiverem ouvindo. Então, cada um de nós é uma obra-prima de Deus. E que Deus está tentando lapidar, está tentando ajudar, está tentando motivar para que nós possamos crescer cada vez mais na direção dele. Agora, os espíritos dizem, lá na questão de número 115, que nós chegaremos mais rápido ou mais devagar, dependendo da forma como nós encararmos a situação. Alguns são mais dóceis, permitem que Deus, então, possa atuar dentro de si. Outros não. Outros se revoltam, reclamam o tempo inteiro. Então, assim, é preciso mais tempo para que esses possam, então, permitir a ação de Deus dentro de si. Quando a gente, então, começa a entender isso, nós podemos começar a praticar na vida algo diferente. Então, como que eu vou praticar isso? Primeira coisa, eu preciso de autoconsciência. Eu preciso notar quando eu estou entrando naquele modo de controle excessivo, naquele modo de preocupação excessiva, e que eu tento controlar tudo, inclusive aquilo que não é controlável. O segundo passo, então, para eu praticar isso, é aceitação. Eu preciso aceitar as coisas que eu estou vivenciando. Lembrem-se que é aceitação ativa. Não é aquela aceitação onde eu vou ficar passivamente sem fazer nada. Eu tenho que ver qual é a parte que me cabe. Então, eu aceito aquela situação, eu aceito as emoções que muitas vezes estão me visitando. Terceiro passo é presença. Eu preciso voltar a minha atenção para o aqui e o agora. Já notaram que preocupação é sempre com algo lá no futuro? O que vai acontecer? É isso, a ansiedade, ela é derivada dessa preocupação. Então, eu preciso entender que eu estou vivenciando o agora. Eu não vou planejar sim, preocupar não. Preocupar é nos ocupar de antemão por algo que ainda não está acontecendo. Então, eu não tenho controle com relação ao futuro. Eu posso ir trabalhando no agora para que eu possa ter um futuro mais tranquilo. A quarta, eu preciso me desidentificar com essa ansiedade, com determinados pensamentos que estão surgindo dentro de mim. Lembrar que esses pensamentos não são o Paulo, são meros pensamentos. E depois, como quinto passo, a confiança. Eu preciso afirmar cada vez mais a minha fé nessa sabedoria da vida, nessa sabedoria divina, nesse amparo de Deus que é constante na nossa vida. E o último passo é eu me desapegar do resultado. Imagina só, a gente precisa fazer uma determinada coisa. Imagina fazer um estudo. Eu tenho que fazer um estudo. Aí eu fico preocupado se as pessoas vão gostarem, eu fico preocupado com quem que vai estar ali, eu começo a preocupar com um monte de coisa.
preocupando o impacto que o meu estudo vai gerar, então, no outro. Eu, então, acumulo uma série de preocupações que vão drenar a minha energia. Agora, se eu me desapego disso, o que que eu faço? Eu preciso pensar o seguinte: eu estou indo lá para poder dar o meu melhor. É o melhor que eu possa entregar. Então, eu tentar sempre fazer o meu melhor. O meu melhor hoje, ele pode ser diferente do que foi o meu melhor ontem, na semana passada, no mês passado. Mas eu preciso saber que naquele momento eu estou entregando o melhor que eu posso. É o meu possível. Porque acima do possível, de novo, a gente entra no campo do impossível, aí é só com Deus. Ele é que é o cara, não sou eu. Entende? Então, assim, eu preciso me desapegar desse resultado. Quando eu venho para poder falar, eu penso assim, eu peço a Deus, olha, Deus, me usa do jeito que o Senhor quiser, né? E eu estou aqui para dar o meu melhor. Às vezes o meu melhor pode não ser lá grandes coisas, mas aquilo ali foi com o coração. Então, naquele instante, eu estou entregando o melhor que eu posso entregar nesse instante. Posso ter vivido determinadas situações no trabalho, em casa e tudo, e que afetaram aquilo que eu poderia entregar, mas é o melhor que a gente está conseguindo entregar. Ninguém vai para poder fazer alguma coisa para poder entregar algo mais ou menos. Entende isso? Então, a gente precisa entender que vai haver essas variações, mas desapegue então do resultado e faça o seu melhor e confie no processo. Agora, só para a gente entender também, eu queria até falar um pouquinho mais a respeito desse tempo de Deus, porque assim, muitas vezes então, essa demora que Deus vai colocar na para trazer a resposta, para trazer aquilo que a gente esperava, ou às vezes para trazer algo diferente daquilo que nós esperávamos. Porque muitas vezes a gente pede uma coisa e ele apresenta outra, e nós ficamos olhando, né? Poxa vida, eu pedi algo que era bem diferente disso aqui. Mas, se nós estamos olhando só essa pecinha do quebra-cabeça, é difícil, às vezes, da gente entender. É por isso que tem um detalhe, que apesar de muitas vezes nós não compreendermos, nós precisamos confiar. Tem muitos momentos da vida que a gente não entende por que que eu queria A e a vida me trouxe B. Por que que, apesar de todos os meus esforços, aquilo que eu queria não aconteceu? Muitas vezes isso é um livramento. Deus está, então, agindo de tal forma que a gente não quebre a cara lá na frente. E a gente fica brigando. Mas por quê? Por que que Deus não olhou para mim? Por que que Deus ficou em silêncio? Por que que Deus me entregou algo diferente daquilo que eu esperava? Muitas vezes também essa situação do diferente é justamente para que nós ajustemos a nossa rota para podermos então obter algo melhor. Entende? Então, ele está nos ajudando nessas mudanças de rota. Então, isso, gente, não é abandono de Deus. Isso é o cuidado mais profundo, a forma mais profunda de cuidado que ele poderia apresentar para nós. E muitas vezes Deus está nos convidando para que a gente aprofunde cada vez mais a nossa fé. Então, assim, eu preciso entender que Deus trabalha em níveis que eu ainda não compreendo. E Deus enxerga coisas que eu ainda não compreendo. Então, eu confiar nesse tempo de Deus, acima de tudo, é um ato de entrega, mas além da entrega, é um ato de sabedoria.
Então é confiar. Joana de Ângeles tem no livro Filho de Deus, ela vai falar que a gente deve permitir que se faça, então, essa vontade de Deus. E que a gente jamais se desanime. Porque quando eu permito que se faça a vontade de Deus, a vontade dele é sempre doce e agradável. Agradável não é no sentido de agradar agora. Agradável é no sentido de agradar o espírito. É no sentido de agradar com uma visão muito mais ampla. Porque lá na frente a gente vai entender todo esse processo. Porque lá na frente nós vamos olhar para a situação e pensar, ainda bem que as coisas aconteceram dessa forma. Agora, enquanto eu olho com o meu olhar tão limitado, eu olho para as situações, eu posso ainda brigar com Deus. Então, lembre-se que Deus é perfeito e que o plano de Deus é um plano de perfeição para cada um de nós. E aí, para a gente poder encerrar, então, eu queria trazer para só uma ideia final. Primeira coisa, gente, parar de lutar sozinho. A gente reconhecer, então, que nós temos limites. Reconhecer que nós podemos controlar uma parte muito pequena da vida. E que tudo mais a gente precisa entregar esse controle para Deus. Porque isso cabe a Ele, não cabe a nós. Segunda coisa, abra o seu coração. Permita, então, que essa prática de entregarmos cada vez mais a Deus, que isso nos renove, que isso nos motive para prosseguirmos a caminhada, prosseguirmos sempre confiando no processo. Mesmo que a gente não entenda tudo, confie que há essa ordem de Deus, que há um amor muito maior do que cada um de nós, do que todos nós. Esse amor que permeia todo o universo, é ele que guia os acontecimentos. E por último, pratica isso diariamente. Você vai ver que cada vez mais a sua vida vai fluir muito mais facilmente. Aquela barragem do controle, né, onde a gente não via a vida fluir, onde parecia que sempre tinha algo que nos segurava, aquela barragem se desfaz. E agora a nossa vida flui. Flui com paz, flui com alegria. Aí sim nós vamos encontrar a felicidade na vida. Porque enquanto continuarmos brigando com o fluir da vida, a nossa energia vai embora e o cansaço, ele vai aparecer. Mas a partir do momento que nós entregamos a Deus o que cabe a Ele e assumimos a responsabilidade da parte que nos cabe na obra da criação, aí sim nós vamos crescer mais e mais. Que esse Pai tão amoroso, tão grande, possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, de uma forma muito abundante nesse momento, e que a gente possa senti-lo cada vez mais, para entendermos qual é a doce e agradável vontade dele para cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre.